Vamos falar sério aqui, vamos conversar entre nós, já que tá só nós dois aqui, ó, nessa conversa. Gente, não tem como cobrar da Rede Globo que eles tenham um pensamento progressista. Não tem como cobrar da Rede Globo que eles tenham um pensamento voltado para o social, que vai ver os mais pobres, que vai entender a proposta da esquerda, que é uma proposta que sim tem como principal ponto a transformação social, especialmente daqueles que são os excluídos da sociedade. Eles nunca vão ter esse pensamento por um motivo só. Porque o dono da Rede Globo, ou os donos, são bilionários. Eles estão entre os mais ricos do Brasil. Se você juntar os três donos da Rede Globo, porque a gente sabe que são os tais irmãos Marinho, se juntar esses três caras, nós temos as pessoas, nós temos o grupo mais rico do planeta Terra latino, na América Latina. Aí você tem o Carlos Slim, que teve lá no México, que teve um ponto ali pequeno da vida dele, com muita grana e tudo mais, só que, cara, esses caras mandam, então a grana desses caras é uma grana que não tem cabimento. Eles são bilionários. É nível Paulo Leman, é nível Irmãos Batista. Os Irmãos Batista agora, né, esse pessoal todo aí, que o pessoal descia o pau, eles têm a maior empresa alimentícia do mundo. E aí, o que você vai falar a respeito? Mas, veja bem, não tem como você cobrar dessas pessoas que eles tenham uma visão social, porque, cara, como é que alguém vai ter uma visão social do ponto de vista dos seus próprios privilégios? Então não adianta querer que a Rede Globo... Nossa, que triste, né? A Rede Globo não tem uma visão social. Ou a Rede Globo, pessoal, é tudo direita lá. Você vê que a extrema-direita desce o pau na Rede Globo, né? Aquela visão imbecil, estúpida, que não entende a realidade das coisas. Os caras são gente de direita neoliberal, ponto. Não espere nada. Só que veja bem, eles têm lá, eles têm que tentar fazer uma coisa que Folha de São Paulo, Estadão tenta fazer, sabe aquela coisa de dizer somos isentos? A Folha leva mais a sério isso, né? Somos isentos, que não tem isenção nenhuma, tá? Nenhuma. E aí o que acontece? Eles colocam lá uns oásis de vez em quando de um pensamento. Então tem lá, sei lá, às vezes o Otávio Guedes vai lá e fala alguma coisa. Tem algumas pessoas lá que têm um bom, entre aspas, um bom pensamento, né? Um pensamento mais voltado para a democracia, um pensamento que entende o que é o Brasil, porque o Brasil, mais 50% da população é gente pobre. É pobre, cara. Se você olhar o Brasil, se você comparar o Brasil com um país com o potencial que o Brasil tem, cara, a população, mais de 50% da população ganha até 2 salários mínimos. O que é isso, gente? Então não adianta. É um país com uma desigualdade social gigantesca, que aumenta a cada dia, é um abismo entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil. Então, de vez em quando, até mesmo, a gente teve recentemente que eu falo ontem, né? Esse é o recentemente. Nós somos um canal de hard news, né? As nossas notícias são de hoje, de ontem. E ontem teve uma fala de um sujeito que é de direita, tá? Eu não sei se ele é extrema direita, mas ele é direitaço, que é o Demétrio. O Demétrio foi fazer um comentário ontem sobre essa fala do Lula. Eu quero deixar bem claro, tá? Esse aqui não é um canal petista, lulista. A gente vai fazer campanha pro Lula, nós queremos que o Lula seja eleito em 2026. A gente fez campanha pro Lula, fizemos campanha pra Dilma, mas isso significa que a gente é capacho político. Eu não tenho filiação partidária, eu não sou filiado ao PT nem nada. Então eu tenho liberdade para dizer para você o seguinte: o Lula fez uma fala infeliz sobre essa questão de dizer que os traficantes são vítimas dos usuários e coisas assim. Então ele fez uma colocação infeliz. Imediatamente ele faz uma correção, parabéns. Errei, pessoal. Olha, eu errei, pessoal, nesse negócio aí. Eu errei, companheiro. Eu não sou muito bom para imitar. Então, cara, tá aí, maravilhoso. Errei, falei besteira, errei, tá tudo certo. E aí a gente tem um Demétrio Magnoli, veja bem, um sujeito direitaço, fazendo uma fala espetacular. Quando toda a extrema-direita, aí você vai ver lá
Nicolas Ferreira, esse pessoal nojento, né? Biaquices, essa galera que fede, que cheira mal. Quando tava todo mundo aproveitando, deitando e rolando em cima da fala do Lula, aí vem o Demetrio Maioli e fala isso daqui, ó. As declarações dele foram um tiro no pé, as declarações dele deram uma bandeira à oposição e serão usadas ao longo de toda a campanha eleitoral do ano que vem, isso vai ser repetido aos quatro ventos, mas é preciso entender o que ele quis dizer e não é preciso ser um cientista das letras para entender o que ele quis dizer. Ele quis dizer que os Estados Unidos formam um imenso mercado consumidor de drogas e que isso tem uma consequência geopolítica. Né? O narcotráfico, organizado em vários países da América Latina, se dirige para esse imenso mercado de consumo de drogas. Então, os Estados Unidos precisariam, no mínimo, combinar o combate ao narcotráfico no exterior, em ação conjunta com os governos do exterior, com o combate ao consumo dentro dos Estados Unidos. A existência do consumidor produz o tráfico. E o consumo nos Estados Unidos, não só de cocaína, mas também de fentanil, é extraordinariamente grande. É isso que Lula quis dizer. Ele escorregou, ele se expressou mal, mas eu acho, e aí ao contrário do Camarote, eu acho que a retratação dele foi correta. Ele disse que ele errou. Ele disse que fez uma colocação mal feita. Esse trecho da fala do Demetrio Maioli, cara, nota 10. Depois ele tenta, para não ficar tão feio, né? Ele tenta dizer, não, mas o Lula não deveria falar que o país está combatendo o crime, não sei o que e tal. Depois ele tenta voltar às raízes. Mas aqui ele coloca uma questão importante. Os Estados Unidos estão explodindo pessoas no mar, sabe? E dizendo que tudo ali é gente carregando droga. Ele não tem prova nenhuma disso, não tem evidência nenhuma disso, a gente já falou sobre isso no vídeo anterior. Então está explodindo pessoas, né? Isso sempre foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi assim. Sempre foi um país assassino, um país bélico, sempre explodiu pessoas. Isso aí sempre foi assim. Eles adoram isso. Eles adoram, né? O que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial, mediante todas as questões que a gente sabe, das ressalvas e tudo mais, o ataque do Japão em Pearl Harbor, sabemos de tudo, não desconsideramos nada, mas o que eles fizeram com as bombas atômicas lá é uma coisa... é uma das maiores tragédias assassinas da humanidade. Então eles são sempre assim. Agora, o Demetrio coloca uma questão. Olha, explodir barcos, explodir pessoas não vai resolver o problema de drogas nos Estados Unidos, porque nós temos, e também por aí caminha a fala do Lula, porque nós temos nos Estados Unidos o maior comércio de consumo de drogas do mundo. Nenhum país do mundo consome mais drogas em quantidade do que os Estados Unidos. Ninguém é mais consumidor de drogas. E aqui a gente tem que colocar, eu sempre vejo as pessoas, Cláudio, por que você não mostra esses vídeos do pessoal zumbi lá nos Estados Unidos, naquelas áreas degradadas dos Estados Unidos, todo mundo lá paralisado, né, todo torto, tudo... Por que você não mostra isso? Por um motivo só, porque eu não vou explorar a desgraça das pessoas. Entenda, toda vez que você vê alguém explorando aquilo e achando que está falando mal dos Estados Unidos, essas pessoas que estão explorando aquelas doentes, todo mundo que está lá está doente, e uma doença muitas vezes em fase terminal. Quem explora isso perdeu sua humanidade. A gente não tem que explorar aquilo para tentar atacar os Estados Unidos. Tem tantas formas de atacar os Estados Unidos, por que usar uma chaga? Por que usar pessoas que estão doentes? Aquelas pessoas que estão lá, que são, na verdade, todos lá adictos, todos estão lá numa situação, essa droga, esse fentanil, é uma droga absurda. Tá? Os Estados Unidos parece que as piores drogas, aquelas drogas mais ofensivas às pessoas, eles consomem loucamente, heroína, fentanil, essas questões todas que a gente está vendo matar pessoas ali, e essas drogas são perigosíssimas.
eles estão consumindo aquilo e as pessoas exploram aquilo para dizer, olha, os Estados Unidos é uma tragédia, né? Não, cara, você não precisa dizer que os Estados Unidos é uma tragédia, é só você ler o que está acontecendo com os dados do país. Agora, precisa explorar aquelas pessoas? A desgraça, a tragédia humana? Precisa explorar aquilo? Na minha opinião, não. Está errado. Então o Demetrio ele coloca uma questão importante. Cara, não adianta explodir pessoas. Vocês têm que cuidar de quem está morrendo aí no país. Enquanto vocês continuarem comprando, e essa é a linha da própria fala do Lula, enquanto vocês continuarem comprando drogas, vai ter quem venda droga e vai ter traficante enquanto tiver usuário. Vai ter. Tem usuário, tem traficante. Então ali é uma questão de olhar para essa situação específica do consumo de drogas no país e cuidar do país, cuidar das pessoas. Mas eles não têm isso. Os Estados Unidos não têm esse negócio. Não tem essa coisa de cuidar de gente lá. Tanto que todo mundo lá se endivida loucamente para poder estudar. Então você vê pessoas que fazem uma faculdade, passa a vida inteira para pagar a faculdade e às vezes morre sem pagar a faculdade, vai chamar uma ambulância a $3 mil. Não tem ambulância, não é, a gente vê SAMU aqui, pô, não tem nada disso, nem sequer próximo disso nos Estados Unidos. Então se você ficar doente, ou você morre, ou você endivida, ou você gasta tudo que você acumulou na tua vida, tudo que você economizou na tua vida. Então eles não cuidam de pessoas lá, eles cuidam de dinheiro. Esse é o Deus dos estadunidenses. Dinheiro, a qualquer custo. Então a gente está colocando essas questões aqui porque antes, eu até fiz um tamanho, deixa eu ver quanto tempo que está de vídeo, já passou. E caramba, já passou 10 minutos. Essa é a introdução para eu colocar aqui para você o debate entre o neoliberal, ai meu Deus, eu fui longe. O neoliberal da Rede Globo e o Guilherme Boulos, o ministro Boulos, que agora é o ministro Boulos, tá? É o ministro Boulos. Então eu vou trazer aqui para você esse embate entre os dois, para você entender, primeiro, por que foi um acerto enorme o Lula colocar o Boulos como ministro, que para mim é um dos maiores quadros da esquerda brasileira. O Boulos é inacreditavelmente excelente, ele é um show, Então por que o Lula acerta em colocar o Boulos lá? Pela inteligência, pela capacidade, pela visão de mundo, pela cosmovisão e também pelo fato do Boulos entender esses traquejos da direita, da extrema-direita, do neoliberal, sabe? Ele entende isso. Então eu vou trazer para você esse embate entre o Boulos e esse comentarista, né, da Globo, para você entender um pouco mais sobre o que aconteceu. Eu vou fazer sem cortes, tá? Que é para deixar você se deleitar com esse momento. Joel Pinheiro tenta enquadrar Guilherme Boulos com perguntinha besta e recebe um apavoro do nosso novo ministro de lavar a alma do brasileiro. Eu estou encarando a sua ida para o governo, ministro, um pouco como uma aposta do governo nesse caminho do enfrentamento, que deu muito certo, por exemplo, na PEC da blindagem, que o povo foi em peso para as ruas. Um dos slogans era, inclusive, Congresso inimigo do povo, ou seja, o enfrentamento do governo, o Congresso estava claríssimo ali, tiveram uma vitória. Agora, a gente sabe que o governo depende muito do Congresso também. Não é à toa que a Câmara dos Deputados veio com, entre aspas, uma vingança pouco depois, que foi deixar caducar a medida provisória de aumento de impostos ali de que o governo dependia. Eu queria entender do senhor, essa estratégia de enfrentamento a estilo do que a gente viu na PEC da blindagem, é mesmo o caminho a ser seguido? Está sendo feito, tem algum cuidado com os riscos que ela pode trazer? Ou esse é o caminho mesmo? Boa tarde, Joel. Olha, você tem uma estratégia de enfrentamento em situações de conflito. É importante a gente dizer isso, senão parece que o governo certo dia tirou da cartola uma decisão de ser mais duro e enfrentar mais os nossos adversários políticos. Veja só, nós tivemos um ataque da maioria do Congresso ao governo Lula, a começar na derrubada do IOF, em deixar 6 meses na gaveta um projeto estratégico que era zerar imposto de renda de 90% da população. E uma rejeição, um rechaço para discutir tributação de super rico e de bilionário, né? Quando o Congresso foi para uma ofensiva, não se derrubava um decreto presidencial desde o Collor, Joel. Foi muito grave o que aconteceu ali, isso não é usual, né? O governo reagiu e certamente não tinha que ficar no canto do ringue. Tinha mesmo a obrigação de reagir para poder levantar a sua pauta. A pauta do governo Lula é defender a maioria do povo brasileiro, né? E quem tem que pagar a conta são os bilionários.
Isso não é uma novidade, o Lula não começou a falar isso agora. Olha a campanha de 2022, o presidente dizia, meu desafio é botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. É isso que ele está fazendo, cumprindo o programa de governo que foi eleito. Depois você teve o ataque do Donald Trump, com tarifas contra o Brasil, com sanções contra autoridades brasileiras, e o Lula novamente reagiu defendendo o povo brasileiro, a soberania nacional, os empregos no Brasil. Então, você tem uma conjuntura de maior enfrentamento político que não foi o governo simplesmente que provocou, né? Você tem mais conflitos. Você tem a ministra Gleisi e o trabalho dela é justamente fazer a relação com o Congresso, e acho que está fazendo de maneira muito eficiente, inclusive, sim, cobrando coerência quem está no governo, né? Quem tem representação no governo tem que ter uma adequação e uma coerência com as políticas do governo, é isso que está acontecendo agora. E você tem um grau de enfrentamento que precisa ser feito na sociedade para separar o joio do trigo. Nós não podemos admitir a hipocrisia de uma extrema-direita que diz que é contra o sistema, que defende o povo, mas na verdade é contra o fim da escala 6x1 por trabalhadores e está ali para blindar bilionário e blindar gente que usa a política para ter benefícios pessoais, como foi na PEC da blindagem. Isso tem que ser denunciado, né? E é isso que a esquerda e o governo têm colocado a público. Eu, como deputado, enfrentei a extrema-direita e, como ministro, também o farei. Com qual mensagem? Eu acho que a mensagem é a mensagem do propósito do governo do presidente Lula. O propósito do governo do presidente Lula, Valdo, e eu acho que isso está muito claro, eu acho que nós temos dois grandes conflitos. Primeiro conflito, quem paga a conta? Se quem paga a conta é a maioria do povo brasileiro com cortes sociais e tal, que é o que a Faria Lima defende, ou se quem paga a conta é um grupo minoritário de privilegiados que hoje é subtributado no Brasil. O segundo debate é se o Brasil vai se ajoelhar aos Estados Unidos, como defende a família Bolsonaro, como conspira o Eduardo Bolsonaro, como vergonhosamente defendeu o Tarcísio, que é governador do principal estado industrial de São Paulo, ou se o Brasil não vai negociar a sua soberania. O presidente Lula é aquele que defende a soberania nacional contra lambibotas e é aquele que defende o interesse da maioria do povo, não é, contra privilegiados e bilionários. Remontando um pouco, então, até os anos 80, a esquerda, principalmente o PT, conseguia se mobilizar porque os sindicatos eram fortes. Os sindicatos hoje estão enfraquecidos, né? E a direita consegue fazer a mobilização que a esquerda fazia no passado por meio das redes sociais. No evento que o senhor cita, rede social também teve um grande papel. E como é que o senhor se encaixa nisso? Sabendo que, por exemplo, o PT até hoje tem dificuldade, está começando a melhorar agora, mas sempre teve dificuldades nesse novo instrumento de mobilização social que, para você colocar o povo na rua, você tem que fazer o contato primeiro pelas redes sociais, porque o modo antigo de fazer já não existe mais. E o senhor é fluente em rede social, mas é um governo que está ainda patinando para entender esse mundo digital. Mas o senhor é um dos principais expoentes na esquerda que entende de rede social. Acho que é importante deixar isso claro. Mas é como se o senhor estivesse chegando e vai ter que fazer um media training assim, da galera. Então, se me permite só um ligeiro reparo, antes de falar do tema da rede social, é importante dizer, a mobilização do dia 21 de setembro contra a PEC da blindagem, ela foi convocada inicialmente pela Frente Povo Sem Medo e Frente Brasil Popular. A Paula, eu inclusive estava no meu gabinete, a Paula me ligou, é minha amiga, uma pessoa incrível, também indignada, e essa costura foi feita e foi uma convocação dos movimentos. Eu acho que isso é muito importante registrar, Valdo, para que não fique como uma coisa só episódica. O que eu vejo é que está tendo, sim, um processo de progressão orgânico, de avanço dos movimentos sociais da esquerda na rua e que nós temos que aprofundar. Mas você tem toda a razão em relação ao papel das redes. Hoje, não só não se mobiliza a rua mais sem rede, como também não se faz política mais sem rede. Sim. A rede se tornou um instrumento inevitável, inescapável para se fazer política. Agora, eu acho que o governo evoluiu muito ao longo desse ano. O ministro Sidônio cumpriu um papel muito expressivo, né, de fortalecer a atuação do governo nas redes sociais, de falar a linguagem de rede, porque rede não é só o que você fala, é como você fala. Né? Eu posso falar de zerar o imposto de renda do povo fazendo um discurso em economês, e eu posso falar de zerar o imposto de renda do povo usando a Odete Reutemann e gatinhos de meme. Ou seja, essa linguagem, e acho que o Sidônio foi fazendo essa transição na própria comunicação oficial do governo, e uma das minhas missões, pela atuação de rede que tenho, nas campanhas que tive, e acabei até por uma questão geracional também, atuando na rede como um instrumento de fazer política, vai ser fortalecer essa coalizão que o Sidônio tem organizado lá na Isso, muito obrigado.
Quero mandar um abraço aqui pro nosso amiguinho Hugo Bandeira, porque foi ele que fez o recorte aqui, né? Você vê lá, às vezes você tá assistindo, passa lá, Hugo Bandeira. Você fala, caramba, o que tá acontecendo? Você até perde a concentração, mas é o recorte feito pelo Hugo, então mérito seja dado aqui para ele, né? A questão principal desse vídeo, você percebe que o Joel, ele tenta de todas as formas dizer, você tá lá para brigar. E o Boulos deixa claro, cara, não tem que brigar porque não há briga. A questão é que hoje nós precisamos sim de uma renovação dentro do governo Lula e dentro do PT. O PT ainda está muito dominado por aqueles da velha guarda, sem desconsiderar ninguém. Cara, entenda, não estou colocando crítica a ninguém. Eu só estou dizendo que o PT ele carece dessa renovação. E ele não dá espaço para muitos que poderiam renovar de dentro do próprio PT. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, de certa forma, o Boulos ele vai deixar um legado que vai, de certa forma, daqui a 6 anos, eu espero que o Lula se reeleja, isso pode trazer para o Boulos uma experiência espetacular para que ele se viabilize, inclusive para ser um presidente da República. A gente tem poucos nomes para o pós-Lula, porque o Lula, daqui a 5 anos, né, não tem como mais, né? Já está com seus 80 anos, aquela coisa toda. Então, pensar nesse pós-Lula é importante também. Então, o Boulos ele se coloca como um nome importante para esse pós-Lula. Tem Boulos, eu considero o Haddad espetacular, um dos melhores quadros do PT, tem outros nomes, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Mas é importante que a gente tenha nomes como o próprio Boulos, que tem uma trajetória semelhante, não é a mesma coisa, está muito longe de ser, mas uma trajetória semelhante do Lula, porque o Boulos vem de movimentos sociais, ele vem de movimentos de rua, ele vem da atuação direta com o povo e com camadas da sociedade que são invisibilizadas no país. Então, fica esse recado. O Joel e muitos, não é só o Joel, muitos da imprensa brasileira viram com muito preconceito a presença do Boulos no governo Lula. Desceram o pau. Agora a extrema esquerda e não sei o que e tudo mais. O Lula tentou de todas as formas fazer um acordo, digamos assim, de cavalheiros com o que hoje se chama Centrão. O Lula, inclusive, falou a respeito disso, né, de uma frente ampla e tudo mais. Os caras entraram lá e só furaram o olho. Porque esses caras, o negócio deles é outro, o negócio deles não é pelo país, não é pela democracia, o negócio deles é pelo bolso deles. A gente tem que, sabe, de uma vez por todas entender isso. A gente tem uma camada de políticos e uma camada da sociedade que está disposta a isso, a defender os seus próprios interesses e mais nada. E essa visão coletiva, a visão de olhar para o próximo, a visão macro é da esquerda, é um diferencial da esquerda. Você vai olhar lá o discurso da direita, da extrema-direita, o discurso bolsonarista, é só o eu, a minha liberdade de expressão, eu que tenho... É só aquela coisa, o herói, né? É só isso, é individualismo. Eu tenho que ter a minha proteção, é só eu. A esquerda sempre teve um pensamento coletivo, é o nós. É aquele pensamento que abarca uma quantidade enorme de pessoas para junto de uma proposta. Então, quando a gente fala dos mais pobres, a gente está falando de 50% da população, como eu disse antes, a gente está falando de 100 milhões de pessoas. Então, a gente não está aqui numa proposta, como a gente viu agora do Centrão, de defender aquele 1%, aqueles poucos privilegiados bilionários. Por isso que eles votaram contra a taxação dos bilionários no país. Porque esse é o pensamento da direita. E o Centrão se aproximando loucamente disso quando não está dentro, com os 2 pés dentro dessa barca furada. Então a gente tem que levar essas questões em consideração. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que você achou desse vídeo de hoje e o que você achou dessas questões que foram colocadas aqui. Por que a Globo nunca vai ser uma empresa que vai olhar para as pessoas, apesar de ganhar dinheiro mesmo, é com o pobre, né? É lá que eles faturam muito.
Coloca aqui também o que você acha a respeito dessa fala do Lula, o que você achou a respeito desse embate entre o Boulos e os apresentadores da Globo. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like no vídeo, por favor, e se inscreva no canal. A gente está todos os dias trabalhando para você, de domingo a domingo. Então é o que a gente pede, se inscreva no canal, dê essa força aqui pra gente. Aproveite a oportunidade, estamos no sabadão, hoje é um dia para você estudar um pouco mais sobre essa possibilidade de você ter uma renda extra, trabalhando apenas com o seu celular. Esse aqui é o celular comunista, mas você não precisa ter um celular comunista, tá bom? Pode ser o seu celular normal mesmo. E apenas com o seu celular você vai trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você vai ter aquele dinheirinho todo mês aí para você. É R$300 todo mês, R$500 todo mês. Todo mês um dinheirinho entra aí para você, trabalhando com o seu celular. É bacana ou não é? Entra aqui no primeiro comentário fixado que eu mesmo, sou eu que vou explicar para você. A gente tem as aulas lá, você tem as mini aulas lá para você entender. Eu mesmo explico tudo para você, primeiro comentário fixado, tá bom? Entra aqui que a gente vai conversar. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para ajudar o nosso trabalho. Você pode ajudar sendo membro do canal. Agradeço muito aos membros do canal. Daqui a pouquinho um vídeo especial para os membros do canal, ainda hoje no sábado. E agradeço muito as pessoas que são apoiadores e apoiadoras do nosso Apoia-se. Você pode ajudar a gente nesse sentido? Ajude, por favor, se você puder. Porque a gente quer continuar trabalhando e a gente precisa dessa ajuda. E não se esqueça, você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Olha o nosso endereço de Pix aqui, ó. Esse aqui é o nosso QR Code. Ajude o nosso trabalho. Ajude, porque nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Daqui a pouquinho a gente volta sabadão. Então, bom final de semana. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.